Aqui é o professor Márcio Calicrates. Tenho o maior prazer em estar aqui com vocês. Sou professor já há bastante tempo e sou um dos colaboradores da Cashback. Nesse momento é muito importante estarmos juntos, o qual momento nós vamos estar trabalhando sobre o efeito ensino-aprendizagem. Veja bem, muitas vezes nos pegamos pensando: para que caminhos vai ou estão indo a educação nesse momento? A educação ela se faz com ação, a ação de educar. Pois bem, se a ação de educar é um processo contínuo, podemos dizer que ainda nós somos seres aprendentes. E por sermos seres aprendentes, todo o processo, escola, comunidade, sociedade, faz-nos entender que é necessário que o ser humano continue evoluindo no caminho de um conhecimento contínuo. Ou seja, a escola ela faz parte da nossa vida. Aí eu pergunto para vocês, será que em algum momento nós saímos da escola? Em nenhum momento nós saímos da escola, nem mesmo o professor sai da escola, né? E nesse processo de caminho, de escola, de entidade, sociedade, nos faz ver que a cultura ela é muito importante. Pois bem, por que a cultura é importante para você? Por que a cultura é importante para nós? Em alguns países, como por exemplo a antiga União Soviética, ela, para fazer com que os países no seu processo de domínio, né, utilizou uma coisa chamada de política do liquidificador. O que foi a política do liquidificador? Foi o processo que a União Soviética, na época, ela entendeu que para que as pessoas ou os próprios povos não se conhecessem, não se comunicassem, ou não tivesse uma sucessão, uma sucessiva continuidade na questão do processo de conhecimento entre as culturas, as línguas, as tradições, o que ela fez? Ela simplesmente conduziu o povo a não ter passado ou não ter conhecimento do seu passado. Isso daí foi muito drástico, porque a política então do liquidificador foi a mistura de todo o conhecimento envolvido na sociedade, o qual a Rússia ela teve o seu domínio completo. Será que em alguns países da América, por exemplo no Brasil, não está acontecendo isso? Será? Será que a nossa educação ela não faz valer exatamente a perda ou a perca da nossa cultura? Será que esse processo ao qual hoje nós estamos mergulhados, ou estamos retornando nesse mergulho profundo na educação, na citação, na sociedade da educação brasileira ou paulista, está fazendo com que haja um retrocesso? E com isso, o que acontece? Nós estamos perdendo a função, ou a emoção e o coração de pensar e repensar sobre os valores éticos e étnicos da nossa sociedade, né? Então veja bem, a educação ela se faz num momento muito valioso, no qual hoje todos os professores e toda a nossa sociedade nós temos que parar para analisar sobre qual é o processo de ensino-aprendizagem, didaticamente, até mesmo a posição da postura. Essa citação, essa situação que eu estou fazendo, citando a questão cultural social, nos faz pensar e refletir sobre o que seria se nós tivéssemos dado sequência de 20 anos atrás. Consequentemente, hoje nós estaríamos muito mais evoluído, muito mais crescente na questão da aprendizagem. Se nós pararmos para observar também e refletir, nós vamos ver que nós perdemos muita coisa. E hoje continuamos perdendo. Os jovens que vêm hoje, eles vêm numa situação de que eles não sabem mais se eles continuam estudando, ou se eles param de estudar, ou se eles retornam ao estudo. Ou seja, a sociedade ele está numa mobilidade sem saber para onde vai. Isso é muito perigoso na questão da formação ética e étnica de um povo. Isso é muito perigoso.
Porque nisso não se formou líder. E nessa situação, não formando líder, não forma uma consciência vitoriosa ou uma consciência de evolução progressivamente. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, veja bem, como é a nossa escola? Nossa escola é do século XIX, tá? O qual hoje vocês devem estar olhando e observando. Ele está numa sala de aula? Sim, eu estou circundado por livros, atlas, mapas e etc. Como uma escola hoje dos países desenvolvidos. Mas você não entende por quê? Porque se não tiver uma lousa aqui atrás, não é escola. Será? Você já parou para ver? Muito bem. Essa escola que você está pensando é do século XIX. E nós somos de que século? Século XX. E o nosso aluno? Século XXI. Essa geração que hoje nós estamos trabalhando, ela é uma geração do questionamento, da reflexão, da tecnologia, da informação. Porém, quantos de vocês já pararam para observar que hoje todos os nossos alunos, eles param e perguntam: para que serve a escola? E você já parou para pensar para que serve a escola? Então, muito bem, o nosso curso ele é voltado exatamente para te dar essa reflexão, para te dar essa posição, para te falar e para te mostrar quais são os caminhos da educação.